Mas, boa noite, tudo bem? Galera, vamos lá então. Começando aqui, o tema de hoje é por que se alimentar como um adulto, né? Então, quando a gente fala de emagrecer, emagrecimento é algo multifatorial, ou seja, que depende de várias coisas para ele acontecer. E a gente tem que falar de alimentação, tem que falar de dieta, tem que falar de comida. Porque dentre esses vários fatores, se a gente fosse elencar, se a gente fosse eleger um principal ou os principais, a comida, a alimentação, ela vai estar inclusa nisso porque ela realmente é muito importante para que isso aconteça. Hoje a gente vai dar aqui algumas noções, um tanto quanto usáveis no dia a dia, só que a gente não vai falar muita coisa específica, até porque não é da nossa formação, né? Uma coisa que tem que ficar bem clara para você que vai ver depois também, ou vai ver lá no nosso canal do YouTube. Isso é uma informação bem importante que as pessoas às vezes confundem. Quem fala especificamente de dieta, prescreve dieta e tem total autoridade para falar disso, legalmente dizendo, são os nutricionistas, né? Então, independente da área da atuação da pessoa com que ela trabalha, só quem pode prescrever uma dieta e falar quantidades específicas, horários específicos, etc., vai ser sempre um nutricionista. Nem médico pode fazer isso de forma tão específica. Então, sempre de forma específica, quando a gente fala de dieta e de alimentação, sempre o responsável por isso vai ser o nutricionista, tá? Então, o que a gente precisa saber, basicamente, de alimentação para conseguir emagrecer? O primeiro conceito que a gente já repetiu várias vezes aqui na página, e é uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça, é que assim, sempre quando a gente fala de dieta e alimentação, a pessoa sempre esbarra, mas eu não sei o que comer, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, eu não tenho dinheiro para ir no nutricionista, e inventa um monte de desculpa. Só que uma coisa que tem que ficar bem clara é que todo mundo sabe, todo mundo é adulto, por isso que está no tema da live, que entre uma maçã e um chocolate, o que é mais saudável, obviamente, é a maçã. Então, partindo desse princípio básico, no fundo, as pessoas sabem o que realmente pode comer e o que vai te atrapalhar se você comer, se você quer emagrecer. Então, todo mundo tem essa noção básica do que funciona. E o primeiro erro das pessoas é justamente se preocupar com detalhes mínimos. Então, tipo, entre um chocolate e uma maçã, se eu sei o que é melhor, ou entre um chocolate e uma fruta, já é um grande avanço, já é um grande passo para eu conseguir e para eu ter noção do que eu vou emagrecer. Agora, se você vai se preocupar com o tipo de sal que você vai usar, o quanto de sal que você vai usar, aí realmente você vai entrar em parafusos e vai ficar bem maluco, porque isso é um detalhe, isso é uma coisa que não vai fazer diferença para o seu emagrecimento. Então, partindo desse princípio de um total, de algo amplo, você entende o básico, você já está num caminho bem avançado para conseguir emagrecer, tá? Então, primeiro, sempre, quando a gente fala de alimentação, pense sempre nas coisas básicas, nas coisas que funcionam e não se preocupe com os detalhes, como, por exemplo, saber a diferença entre uma fruta e um chocolate do que se preocupar com a quantidade de sal ou qual sal você vai usar. Isso é um detalhe que não vai interferir muito, beleza? Um outro ponto bem importante, tá? A gente precisa entender um pouco das funções de cada alimento, para daí depois eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de dieta também, tá? Basicamente, a gente tem os macronutrientes, que são três, que são as gorduras, os carboidratos e as proteínas, tá? O que cada um tem de função? E a gente tem dois micronutrientes, que são os sais, minerais e vitaminas, tá? Basicamente aqui falando para vocês. A função da proteína, que ela é de origem animal, de carne, peixe e ovos, elas têm função no nosso corpo de reparação. Tá? Elas servem para reparar nossos tecidos, então seja cabelo, unha, pele e também principalmente músculo, porque por isso que geralmente se recomenda para quem quer emagrecer aumentar a quantidade de proteína ingerida, porque ela tem um papel muito importante na reparação. Na verdade, são os aminoácidos, né,
que eles entram no corpo como proteína, depois são quebrados, vira um monte de coisinha pequena lá e vira aminoácidos. Enfim, mas a proteína tem essa função essencial, que é a reparação dos tecidos, e entre os tecidos, o tecido muscular, os nossos músculos, também fazem parte desses tecidos, e eles também devem ser reparados e são reparados por proteína, tá? Qual que é a vantagem da proteína para quem quer emagrecer? Além de ter reparação, então quando a gente fala de alguém que quer emagrecer, a pessoa está fazendo exercício físico, está fazendo atividade física, logo ela vai ter danificação, ela vai machucar esse tecido, então é importante que ela coma proteína por esse motivo. Um segundo motivo é que a proteína ela não tem tantas calorias, então teoricamente ela não engorda comparado ao carboidrato. E ela tem uma característica muito boa também para quem quer emagrecer, que é saciedade. Então uma pessoa que ela ingere mais quantidades de proteína do que uma pessoa normal, ela tende a ficar menos com fome. Por uma questão química da própria proteína. Ela tem moléculas grandes, então tipo, o teu estômago lá, a sensação de saciedade, ela vai conseguir te segurar bastante. Essas são as vantagens das proteínas para quem quer emagrecer. E isso é muito importante. Então a reparação dos tecidos, porque você vai fazer exercício, provavelmente vai precisar de uma reparação. E ela te dá muita saciedade. Então se você ingere uma boa quantidade de proteína, provavelmente a chance de você querer comer alguma porcaria ou mesmo de ficar com fome vai ser bem pequena, tá? A da gordura, ela tem função importante, principalmente na produção de hormônios no nosso corpo. Muitas pessoas acham que ela é a vilã quando a gente fala de emagrecimento e de engordar. Na verdade não é a gordura, eu já vou explicar isso para vocês. Então ela tem essa função muito importante, que é na produção de hormônios. Só que também quando a gente come ela em excesso, ela também pode atrapalhar nosso colesterol, pode atrapalhar, e ela é uma variável, ela é uma coisa muito encontrada em doenças mais de risco. Então geralmente as pessoas que consomem muita gordura tendem a ter doenças metabólicas, problemas de coração, problemas de circulação, etc., devido à gordura. Então por isso que a quantidade de gordura numa dieta, geralmente, dentre esses três, de proteína, carboidrato e gordura, a gordura é a que menos prevalece, tá? E aí a gente entra no carboidrato, que para muitas pessoas é o vilão e parece que é o fim do mundo. A resposta para o carboidrato, quando a gente fala de emagrecimento, se ele é um vilão, a resposta é sim e não. Justamente porque depende de bastante coisa. Mas ele é o protagonista quando a gente fala tanto em emagrecer quanto em engordar. Como eu falei no começo, existem vários fatores para que você engorde, através da alimentação e através de outras coisas também. Mas explicando basicamente, o carboidrato ele é vilão quando ele é consumido em excesso. Por quê? Por quê? Porque os carboidratos, por características, têm altas concentrações de energia. Então eles são bem densos. Numa porção pequena de carboidrato, geralmente vai ter muita energia acumulada ali dentro, tá? O que isso acontece? Nosso corpo ele gosta muito de carboidrato, tá? Justamente porque ele tem essa fonte, essa concentração de energia. Logo, energia para o nosso corpo é vida, então a gente tende a consumir bastante carboidrato. O que acontece no nosso corpo, falando basicamente e na maior parte das vezes é assim: quando a gente come muito carboidrato, e ele é uma energia muito valiosa, o corpo ele entende assim, pô, agora entrou bastante carboidrato aqui, tem um monte de carboidrato disponível no nosso sangue, a gente pode usar à vontade, só que entrou muito carboidrato. E como a gente não sabe quando a gente vai comer de novo, ou quando vai vir mais desse negócio aqui, a gente vai guardar. E isso é feito através de um processo, que é o controle da glicemia, o controle da quantidade de açúcar que se tem no sangue. Quem faz isso no nosso corpo é um hormônio chamado insulina. Ela é liberada e o nosso organismo vai lá e entende que é para guardar aquele carboidrato, aquele açúcar em excesso, e ele estoca, adivinha como? Como gordura. Então ele fica lá armazenado para usar depois, tá? O que acontece quando você é um sedentário e não se controla, tá?
há uma tendência disso sempre aumentar. Então você vai comer mais carboidrato, vai liberar mais insulina, seu corpo vai começar a ficar sensível a esse tipo de hormônio, então vai precisar de mais e mais e mais, e aí você entra numa bola de neve negativa. Acontece outros processos também, mas esse é o principal. Então você entra nessa bola de neve negativa e começa a ficar bem gordinho, tá? E aí começa a ficar acima do peso justamente por causa do carboidrato. Só que, tirando isso, o carboidrato tem várias funções muito benéficas. Primeiro que ele é a energia de melhor qualidade que a gente pode encontrar para nós, seres humanos, tá? Então, para a nossa espécie, seres humanos, Homo sapiens sapiens, o carboidrato é a energia mais nobre. Só que existe muita derivação e muito tipo de carboidrato que a gente encontra na natureza. Os principais são de fontes vegetais, lógico, né? Arroz, raiz, trigo e etc. Essas são as principais fontes, tá? Então, além dessa vantagem de ser a energia mais rica, para o nosso cérebro também ela é a única energia. Então, os outros tecidos do corpo funcionam com outros tipos de energia, mas especificamente para o nosso cérebro a gente necessita especificamente de carboidrato. Por isso, quando uma pessoa ela deixa de comer carboidrato completamente, os primeiros sintomas são tontura, às vezes enjoo, náusea, falta de concentração, não consegue raciocinar direito, não consegue pensar direito, justamente por essa restrição, tá? Só que por existir essas várias diversificações, vários tipos de carboidrato, as pessoas se confundem muito, tá? Porque existe uma coisa muito diferente, que você precisa restringir carboidrato para emagrecer. Isso é uma verdade. Você precisa diminuir a quantidade. Só que existe uma diferença entre restringir, diminuir e excluir completamente o carboidrato da sua dieta, da sua vida, justamente porque você pode ter um efeito chamado rebote, porque você vai deixar de comer carboidrato do dia para a noite, vai sentir necessidade e depois você tende a aumentar esse consumo para uma compensação. Não consegue ter cabeça, não consegue ter psicológico para controlar isso, tá? Então, se a gente for buscar na literatura científica e no que se diz sobre emagrecimento, sempre quando se compara dietas para emagrecer, a gente vai ver que sempre as melhores dietas, as melhores respostas para emagrecimento vindo da dieta são as que têm uma quantidade diminuída de carboidrato, ou seja, as dietas que têm uma restrição de carboidrato. Mas aí depende de vários outros fatores. Geralmente, qual é a situação que se tem hoje? As pessoas estão comendo descontroladamente e daí resolvem fazer algum tipo de dieta. Então elas acham que do dia para a noite elas vão conseguir mudar, vão conseguir se adaptar, vai dar tudo certo e elas vão conseguir viver completamente sem carboidrato. Então tu estava lá na máxima, fudido, ferrado, comendo que nem um desgraçado e de repente do nada tu passa a tirar completamente. Óbvio que há uma grande possibilidade disso dar errado. E aí você criar esse efeito rebote e não conseguir continuar, não conseguir fazer com que esse processo perdure a longo prazo, você não vai conseguir fazer a manutenção desse processo e isso vai dar cagada. Por isso que o carboidrato ele pode sim ser encarado como um vilão, dependendo da visão, mas também ele é um mocinho porque ele tem muito mais vantagens do que desvantagens quando a gente fala de carboidrato em dieta, tá? Principalmente pelo valor nutricional, pelo valor da energia que ele tem. E também pela importância em vários processos, tá? E aí, quando uma pessoa opta também por emagrecer, por exercício físico, aliado a uma boa alimentação, o carboidrato ele também é necessário para que o processo de perda de gordura aconteça no corpo. Então, olha que interessante. Você precisa de carboidrato para queimar gordura corporal, tá? Isso é um processo bem interessante e isso acontece sim. Então, se você tirar completamente o carboidrato da sua dieta, você, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai ter dificuldade sim para emagrecer. E lembra que emagrecer é perder gordura, não é perder peso, tá? Isso também tem que ficar bem claro. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar dele e provavelmente é muito difícil que você consiga viver por longos períodos completamente sem carboidrato. Vamos ver, já deu 15 minutos, tá?
E aí a gente tem, para finalizar essa parte de funções, de entender um pouquinho sobre os alimentos, a gente tem também vitaminas e sais, mas eles são responsáveis só para que os processos entre gorduras, proteínas e carboidratos aconteçam, tá? Então os sais, minerais e vitaminas, eles só são necessários para que justamente esses nutrientes se interajam entre si, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar diminuir sim carboidrato da sua dieta. Ele é muito importante para que isso aconteça. Então, negativamente, ele pode sim te atrapalhar se ele for consumido em excesso. Mas você vai sempre precisar dele. O que você tem que ter consciência sempre é que você precisa dosar a quantidade que você consome desse carboidrato. E quando a gente fala de carboidrato, obviamente a gente está falando de carboidrato bom, né? Então não confunda carboidrato de batatas, qualquer tipo que seja, ou mandioca, raiz de modo geral, arroz, cereais com pizza ou doce, chantilly ou chocolate ou qualquer porcaria desse tipo, tá? Existe um tipo de carboidrato simples, as porcarias, e existem os carboidratos bons que vão sempre te ajudar, beleza? Então você vai, mais cedo ou mais tarde, você vai sempre precisar deles. Você tem que manter essa dosagem, essa quantidade que você vai consumir. E bem importante também o consumo de proteína, justamente porque eu falei no começo ali para vocês. A manutenção dos tecidos ela é de extrema importância para quem quer emagrecer e para quem faz algum tipo de exercício físico. E também ela vai te ajudar muito nessas questões de saciedade, para que você não saia metendo louco e não saia querendo comer até a parede, tá? Então é bem importante que você tenha essa percepção. A partir desse momento, você consegue perceber a diferença entre frutas, bons carboidratos e porcarias, você já está dando um passo muito importante para conseguir emagrecer. Então, se você não consegue mesmo ter acesso a nenhum tipo de informação mais específica para você sobre alimentação, se você já tem essas noções de que as porcarias vão sempre te atrapalhar e a comida de verdade é que vai te ajudar a emagrecer, você já está a um grande passo de conseguir emagrecer. Beleza, galera? Por hoje era isso. Se você tiver alguma dúvida, perdeu algum tema aqui nosso, é só procurar lá no YouTube, JJ Fitness, e eu vou compartilhar com vocês também. Tem todas as nossas lives que a gente fez, desde as primeiras, lá no nosso YouTube. Eu vou deixar aqui salvo. Essa também aqui, dentro de algumas semanas, vai estar lá também. E se você chegou pela metade aqui ou não conseguiu ver tudo, você pode acessar lá e elas vão estar disponíveis, beleza? Boa sexta para todo mundo, bom início de ano para todo mundo, que em 2020 você realmente consiga alcançar as suas metas e você consiga emagrecer de vez, beleza? Beijão, grande abraço e a gente se fala por aí.